ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar. Prezados irmãos aqui presentes, o nosso evangelho de hoje, ele não nos ensina a orar. Tem outro evangelho que nos ensina a orar. Quando Jesus falou aos discípulos: quando orardes, dizeis assim, Pai Nosso. E ele então ensina a oração maravilhosa que nós usamos todos os cultos, o Pai Nosso. O texto, ele está contido num contexto de uma pergunta pelo fim dos tempos, o que vai acontecer? E então ele nos manda orar. O texto fala da necessidade de orar. Por quê? Porque a vinda de Deus, a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, diz ele, está próxima. Então Jesus quer dizer que do mesmo modo com que a viúva foi perseverante, nós cristãos também precisamos perseverar firmes na fé até o fim dos tempos, pois o tempo de Deus vai chegar, o reino virá, Deus julgará. E para aqueles que oram, para aqueles que o aceitaram pela fé, ele diz, ele virá e ele vai julgar a favor. Como é bom a gente saber que a gente tem um processo que já está ganho. Este é um processo que está ganho. Você tem a fé, já está ganho. Mas aquele que não tiver firme fé, diz o nosso texto, como ele poderá ser ajudado por Deus? Por isso Jesus pergunta lá no versículo 8, mas quando o Filho do Homem, Jesus, vier, vai encontrar fé na terra? Por isso o convite é para que cada um de nós fique perseverante, fique firme até o fim dos dias, mesmo que muitas vezes nós sejamos tentados a nos desviar. Você já não tiver a vontade de jogar a toalha e dizer, não, eu não entendo isso, como pode? Como Deus permite isso? Na verdade, aquele dia virá. O convite é para que cada um permaneça firme, mesmo que nós sejamos tentados a se desviar. Jesus diz lá no Apocalipse, no capítulo 2, verso 10, "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Nesse sentido nos aponta o livro de Apocalipse. Lá no nosso texto de Apocalipse, se alguém tem a Bíblia aí e quer acompanhar, lá no finalzinho da Bíblia, é fácil de achar, é o último livro, Apocalipse no capítulo 2, verso 12 a 17. Apocalipse 2, 12 a 17. Ele diz assim, é João, Apocalipse 2, 12 a 17. "Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí e onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca lutarei contra esta gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Esta é
quebra do sexto selo. Vi o cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto, diz mais adiante. O sol se tornou negro como uma roupa de luto e a lua ficou vermelha como sangue. O texto diz isso mais à frente. Ficou vermelha como sangue, as estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e as ilhas foram tirados de seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores, os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas escravas e livres se esconderam nas cavernas debaixo das rochas e das montanhas. Esse é o terrível dia do Senhor. E gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos proteja da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá aguentá-la? O Apocalipse diz isso um pouco mais adiante. Então esses versículos falam das coisas que ainda vão acontecer até o fim dos tempos. Quer mostrar que no futuro próximo o tempo vai sim chegar ao fim, mas nós temos o processo ganho, nós temos a vitória. Esse texto aqui quer também nos lembrar que o tempo de crer é hoje, pois o tempo do fim se aproxima. Ele está sempre na iminência de terminar. Então a explicação da linguagem simbólica que o João utiliza aqui no livro de Apocalipse é o seguinte: o que ele quer dizer com o sol se torna preto, escuro, negro? O sol simboliza Jesus. O sol brilha para todos, mas alguns aproveitam a oportunidade, se o sol é Jesus, de tê-lo, de aceitá-lo, de amá-lo. Todos tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através de Jesus, que se tornou humano. Ele se tornou humano e ele está aqui humanizado na sua escritura. Então, quando Jesus vier, isto não será mais possível. O sol se tornará escuro, se tornará preto. O sol não brilhará mais. Não há outra oportunidade. Não é mais possível converter-se a Deus. O que significa a lua tornar-se sangue? A lua não possui brilho próprio. A lua reflete a luz do sol. Ela é símbolo da lei de Deus, mas que não pode por si próprio transformar o coração humano para que creia em Deus, em Jesus. Agora, a lei somente condena, mostra a nossa condição de pecadores e afasta-nos de Deus. A salvação não pode mais ser encontrada. Quando Jesus vier, a lei torna-se sangue e vai condenar. Agora, o que significa o pergaminho, o rolo enrolado? Lembra um livro ou um texto que não pode mais ser lido. A palavra de Deus não mais poderá ser lida quando Jesus vier, porque Ele é a palavra. Nós estaremos como o Cordeiro. Não é mais possível ter acesso à palavra de Deus. Quem não a ouviu até agora, quem não creu, não poderá mais fazê-la. Montes e ilhas caiam, movam-se dos seus lugares. O que significam os montes? Montes, grandes povos, e ilhas, pequenos povos. Tanto os grandes povos quanto os pequenos povos. Quer lembrar que todos os povos que não ouviram a voz de Deus, ao apelo do Evangelho, serão abalados. Então os versículos 15 a 17 dizem que aqueles que não creram, os poderosos, os escravos, os livres, os reis, os grandes, os comandantes, os ricos, eles fugirão de medo e de terror, pois é chegado o dia de Deus, o dia do Senhor. Mas nós estamos com o passaporte da entrada para o céu. O nosso processo está ganho pela fé no Filho de Deus.
Esses textos querem nos chamar a atenção. Importa crer hoje. Amanhã pode ser muito tarde. E para explicar o que significa crer, eu gostaria de dizer uma pequena ilustração. Um menino subiu um muro e não conseguia mais descer. O muro era alto. E cai a noite. À noite ele grita por socorro. O pai está sentado no sofá da sala, ouve o grito de socorro do filho. O pai escuta e ele então vai até o muro. Salta, filho, salta que eu te seguro. E o filho dizia: mas pai, está escuro, eu não te enxergo aí embaixo. E o pai dizia: salta, filho, pula, pode pular, cria coragem, salta. O filho, no caso, não só acreditou que havia um pai, que era o pai dele que estava falando, também teve a certeza de que o pai o seguraria, que não o deixaria cair. E sem ver o pai, o menino salta, o menino se atira na certeza de que o pai o irá segurar. Ele saltou e ele caiu nos braços do pai. Isto é fé. É a certeza daquilo que a gente não pode ver, mas que a gente sente a confiança, a gente sente a onipotência, a gente sente o amor e a gente pula. É um voo cego, não para o desconhecido, mas para aquele que nós conhecemos, e cada vez mais precisamos aproveitar a oportunidade de conhecer. Crer é jogar-se confiante nos braços de Deus, na certeza de que Ele não nos deixará cair, Ele tem todo o poder. E Jesus pergunta lá no versículo 8 do nosso texto: mas quando o Filho do Homem vier, será que Ele vai encontrar fé na terra? Vai, de nossa parte vai, mas a gente tem que se manter fiel, temos que permanecer unidos, temos que permanecer cada vez mais confiantes. E que vocês possam todas as semanas aqui no culto saltar nos braços do Pai, mesmo que não o vejam, mas que vocês sentem a sua voz. Deus abençoe vocês nesse momento e sempre. Amém. Nos coloquemos de pé. Que a paz de Deus, que vai muito além do nosso entendimento humano, que ela guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.